Boa tarde, pessoal. Vamos começar com mais um tópico. Dessa vez vamos iniciar o tópico 7. Esse tópico 7 vai falar sobre o estilo de problemas e as interações e como se relacionam com a situação de projeto. Vamos primeiro falar de avaliação do produto, depois a gente fala de avaliação da homepage, o software, o sistema. Então, nessa fase da minha metodologia de ergo design, então a gente prima pela correta identificação dos problemas. A gente acha que quando o problema é identificado corretamente, existe uma boa chance de ele ser resolvido. Então, de maneira geral, os problemas podem ser entendidos como sistemas compostos de algumas propriedades. E a gente precisa entender que propriedades são essas. Essas propriedades são feitas para cumprir as funções que vão permitir que os usuários executem ações específicas para atender às suas necessidades. Então, se o produto não satisfaz inteiramente as necessidades dos usuários, existe a possibilidade de fazer um redesign do produto ou um novo design para resolver os problemas identificados. Então, a investigação do problema vai dar à equipe a base para decidir o que fazer e como fazer. Dois exemplos, né? O problema, eu acho que eu já mencionei aqui na aula, do ketchup, da embalagem de tomate de ketchup, que o restinho do ketchup sempre ficava embaixo, né, da embalagem. Então, com essa nova embalagem que foi projetada de forma com a abertura dela para baixo, ela sempre faz com que o ketchup fique descendo através da gravidade. Então, a investigação do problema pode ser dividida em 3 etapas: reconhecimento do problema, delimitação do problema e formulação do problema. Vamos falar sobre cada uma delas. O reconhecimento do problema, a gente vai identificar o que está faltando naquele produto ou naquela situação. Ou seja, o que existe, mas que não está atendendo às necessidades dos usuários como deveria. É nesse momento que a gente vai identificar os problemas mais graves e flagrantes que aparecem na análise da situação. É aquele problema que salta à luz dos olhos. Você chegou num posto de trabalho ou num sistema qualquer, você começa a identificar: epa, isso daqui está errado, isso daqui não está funcionando bem. Então, essa é a fase do reconhecimento do problema. No final dessa fase vai ser apresentada uma lista de problemas, que pode ser obtida inclusive através de grupos focados. Grupo focado é uma técnica, como questionário, entrevista, é uma técnica para você obter as necessidades dos usuários, uma técnica de inquirição. A delimitação do problema: a partir dessa lista anterior, você vai selecionar e classificar e ampliar os problemas. Você vai dividir os problemas em categorias. Então, nesse momento, você já sabe quais são os problemas. Você vai apenas utilizar métodos para você tentar investigar mais a fundo cada um desses problemas. Então, você vai fazer uma análise das disfunções da interface do produto com o usuário. Essas disfunções podem ser disfunções ergonômicas, as disfunções humanas ou as disfunções da máquina. Essa etapa a gente utiliza a fotografia para ilustrar os problemas. Então vamos dar alguns exemplos, né? Começando com as disfunções ergonômicas. Problema de interface. Aqui, pessoal, vocês podem usar essa listagem como checklist, tá? Para ver se o produto de vocês tinha algum desses problemas. Então, problema de má postura em função da localização dos controles, uso inadequado de variáveis antropométricas, onde seria o menor, a variável maior, mostradores fora do campo de visão, controle fora da área de conforto acional. Aqui tem um exemplo, né, de um problema de interface. Isso aqui é um posto de trabalho de costureira, que foi uma consultoria que nós fizemos. E aí você já vê, quando você ilustra com fotografia, você vê claramente qual é o problema e passa a ser incontestável. Aqui, essa costureira está com o tronco excessivamente dobrado para frente. Indica que as variáveis antropométricas não estão adequadas. Isso faz com que ela tenha espaço para inserir as pernas embaixo da mesa. Aqui também outro problema de interface: você veja que ela está sentada, nesse caso, na ponta da cadeira, né, o que pode causar um problema de circulação nas pernas. Ela não usa o encosto da cadeira.
Aqui você tem uma compressão também nessa parte inferior das coxas que pode trazer problemas de circulação. Aqui você vê uma cadeira completamente inadequada para uma usuária obesa. Outro tipo de problema instrumental, problema de instrumento, mostrador e controles, sem considerar priorização, ordenação e padronização. Isso é uma regra de layout, né? O que você usa com mais frequência deve estar mais na frente, deve ser dado prioridade. Deve ser feita uma ordenação do uso e a padronização a partir de formas e cores específicas. Mostradores ou controles, sem considerar estereótipos de movimento. Estereótipo de movimento, por exemplo, quando você vai abrir uma porta, você usa uma maçaneta e você gira a mão para baixo. Isso é um estereótipo de movimento para nós que somos ocidentais. Ler da esquerda para a direita, isso é estereótipo de movimento para nós que somos ocidentais. Os orientais têm outro tipo de estereótipo de movimento. Problema instrumental, ela usa uma tesoura como grampo, ela não tem um instrumento adequado para tirar o rebarbo da linha no tecido. Problema de informação, má localização dos objetos, pouca visibilidade de sinais de alerta e legibilidade de caracteres pobre. As outras disfunções ergonômicas, dores nos dedos, punhos, cotovelos, dimensão e forma inadequada dos controles manuais, também dos apoios de pés, falta de segurança dos controles, localização de pega em área fora de alcance, dificuldade de visualização e ou alcance. Então, isso são exemplos, pessoal, de algumas disfunções. Mais uma vez eu digo, vocês podem ir lendo um por um e ver se cada um desses, qual que se adequa ao produto de vocês. Como se fosse um checklist, tá? Problema de controle, ela faz um movimento repetitivo de braços, punhos, mãos e dedos. Ela passa o tecido pela máquina, sobe o tecido e volta para o outro lado. Isto é um movimento que é típico da costureira, você não tem como mudar. E, obviamente, ela fazendo isso por muito tempo, isso pode dar problema fisiológico. Então, qual é a solução? Você fazer pausas nessa jornada de trabalho. Aqui no outro lado direito, a costureira grávida, né, você veja que tem pouco espaço para ela acomodar esse material, que ela vai costurando e vai acomodando ao lado. Aqui um problema de controle, o esforço repetitivo da perna, do pedal, e o ângulo pé é inadequado. Aqui embaixo tem um suporte de mesa, né, que aqui a fotografia infelizmente não dá para ver, mas tem um suporte de mesa que impede que a perna dela chegue até o canto. Problema cognitivo, alguns problemas, pessoal, a gente disse que deveria fotografar, mas alguns a gente não tem como fotografar, né, como problema cognitivo, mas aí você tem que indicar o problema. Por exemplo, deficiência de lógica operacional, má compreensão de símbolos gráficos, problema de movimento, peso excessivo do produto, excesso de peso de componentes, tamanho de roda incompatível com certos terrenos, problemas naturais, problemas ergonômicos naturais, aquelas pessoas que trabalham ao ar livre, né? Então, as pessoas não têm acessório para proteger da chuva ou do tempo frio. Problema de instrução, má qualidade de manuais de usuário. Problema de postura, dor nas costas, danos à coluna, fadiga muscular resultante de esforço repetitivo. Elevação do ombro esquerdo, observe aqui, olha, o ombro esquerdo dela como está elevado, provocando contração do músculo. A postura repetitiva pode induzir a doenças musculoesqueléticas. Elevação e falta de suporte para o braço. A flexão acentuada do tronco. Isso mostra que a área de trabalho dela não está otimizada. Componente fora da área de visão, movimento da cabeça fora do limite de conforto, iluminação inadequada. As disfunções humanas, problemas sociais, dificuldade em ser socialmente ativo devido à alteração de um produto pouco amigável, falta de autoestima devido ao uso de um produto com design que pode reforçar uma imagem de invalidez. Eu, quando fiz o meu trabalho de mestrado, aliás, de doutorado na Inglaterra, eu passei um questionário com os cadeirantes e vários deles diziam que a cadeira
Na época a cadeira era dada pelo governo britânico, mas era uma cadeira muito feia, grande, pesada, e isso ia de encontro à autoestima, causava uma baixa estima nos usuários. Então era um problema social. Disfunções da máquina, problema de estrutura e movimentação, má estabilidade do produto, resistência pouca ou muita a esforço, pouca ajustabilidade, arestas vivas, falta de flexibilidade dos acessórios, problema de má performance dos componentes, falta de confiança devido a falhas, funcionamento de componente abaixo do padrão, pouca durabilidade, problema de solidez, confiabilidade, padronização e fabricação, falta de resistência de materiais a clima ruim, falta de padronização, modularização e intercambiabilidade de componentes, custo de fabricação incompatível, problemas socioculturais e semiológicos, design inadequado, em termos de representação da exclusividade, valores e status do usuário. O que é que isso quer dizer? Quem compra uma Ferrari quer que todos os componentes daquele carro sejam de alto luxo. Você não pode criar um produto que é destinado a um público de alto luxo com componentes que sejam ruins. Problema estético formal, falta de originalidade no design, design esteticamente desagradável. Terminou isso, você tendo definido os problemas e as categorias dos problemas, você agora vai formular o problema. Então você vai formular o problema em aspectos que sejam solucionáveis, considerando a competência do design, o conhecimento e o que foi requerido pela empresa. Então você vai fazer uma tabela que chama tabela de formulação de problemas. Essa tabela deve conter os principais problemas, os requerimentos do sistema, as restrições dos usuários, os custos humanos, sugestões e limitações do sistema para a ergonomia, disfunções humanas e da máquina. Aqui tem um exemplo, né, de uma tabela de formulação do problema. Preste atenção que a gente vai pedir no exercício que vocês façam uma tabela semelhante a essa. Então, na primeira coluna você tem os problemas, e aí você pode dividir os problemas pela categoria. Problema de interface. Em custo não suporta a parte inferior das costas. Aí qual é o requisito de design? Ou seja, o que é que o design tem que fazer para atender a esse problema? Tem que apresentar um perfil de encosto que considera a saliência das nádegas e apoio da região lombar. Qual é o problema humano desse problema que foi identificado? Cifose dorsal e retificação da coluna lombar. Qual é o custo humano? O custo humano é o que pode causar ao usuário dor nas costas. Qual é a sugestão? Fornecer um novo perfil de encosto. Limitação do sistema, pode ter tecnologia disponível e falta de interesse de compradores e fabricantes. Então, pessoal, para cada problema identificado, vocês vão ter que colocar qual é o requerimento, qual é o problema humano, custo, sugestão e limitações. Observe que com isso você está criando já o design, pelo menos verbal, o requisito de design do produto que vocês vão projetar, tá? Cada um desses problemas vai ter que gerar uma solução do design. Feito isso, a gente terminou a parte de produto da aula de hoje. Vamos passar para a parte de sistema e software. Então, a usabilidade é a interação das variáveis situacionais e as características das interfaces. A gente, para isso, vários estilos de interação, e cada estilo de interação deve ser específico para cada problema identificado. Então, para isso, você vai ter que fazer a definição e descrição do estilo de interação, a situação que deve ser apropriada, a decisão de projeto e as opções do estilo de interação. Por exemplo, a interação de menu. O menu apresenta opções ou escolhas explícitas. Então, os menus e a navegação através de menus podem estruturar rigidamente as tarefas e mostrar caminhos claros para a realização das tarefas. Uma vantagem potencial dos menus é que eles podem facilitar o desenvolvimento de modelos de usuários. A gente tem aqui, está em inglês, eu não traduzi, porque é o sumário das interações do menu. Então, se alguém tiver, onde é que você utiliza o menu, para o novato, a característica da tarefa tem que ser rígido, ou seja, o menu tem que dar a opção do menu, tem que apresentar facilidade de leitura, facilidade de desenvolvimento e uso de modelo de carga mental. E aqui a referência no livro, né? Aqui essa recomendação está no capítulo 7 do livro, Levital e Barnes. E assim sucessivamente, o menu para
novatos, rígido, facilidade de aprendizado e a redução também de carga cognitiva. E para aqueles ocasional, rígido e facilidade de aprendizado. E assim sucessivamente. Qual é a vantagem da interação de menu? Os menus é a navegação através de menus, você tem que ter uma estrutura de tarefa específica, você vai mostrar qual é o trajeto que você vai fazer para realizar aquela tarefa. Desenvolve o modelo dos usuários e eles não precisam ficar lembrando das atividades que tem que fazer, porque o menu é explícito, explicativo. Alguns menus podem ser complicados para especialistas querem rapidez, tanto que normalmente usam tecla de atalho, pode aumentar a carga de trabalho cognitivo para especialistas. Então, muitas decisões devem ser tomadas no sistema de software, no menu de software. Estas decisões podem ser apresentadas através do design do menu. Então, os tipos de menus, as orientações dos menus, estrutura de navegação do menu, ordenação do menu, ordenação dos itens do menu, o layout e o acesso físico dos menus. Então, exemplo de menus, né? Menu pull down, né? Quando você toca, quando você toca num dos itens, abre o seguinte. Então, esse estilo normalmente é familiar para a maioria dos usuários. Menu cascata é um dos mais que a gente mais usa, né? Quando você clica numa setinha, ele abre a setinha. Então, ele só abre quando você tem uma setinha. Então, o usuário ativa um menu para outro menu. Tem a vantagem que o usuário pode ver onde chegou através do menu e pode voltar. Menu com texto de camadas, estilo Lotus. Então, o Lotus 1, 2, 3 no DOS, né? É um exemplo. Então, você tem embaixo a área de trabalho, os arquivos, e você tem as ações que podem ser feitas, abrir, salvar, etc. Esse estilo chama-se estilo Lotus. Menu pop-up aparece quando o usuário clica em algum lugar na interface, na área de trabalho. Então, às vezes não tem nenhum indício, mas só que quando você clica, ele aparece. Então, língua, por exemplo, aqui você está vendo as opções. Menu de figuras, isso é o que a gente mais tem hoje, não é? São ícones que representam as figuras, as funções que os menus utilizam. Normalmente, algumas pessoas têm dificuldade de ler, ou se você está com uma outra língua, você vai conseguir se orientar mais facilmente. Menu pizza é uma forma de opções, então você aqui tem organizado em círculo normalmente, como se fosse pedaços de pizzas. Menu checkbox, permite o usuário fazer mais de uma seleção. Então, quando você quer um caractere especial, normalmente você utiliza esse menu checkbox. As interações por janela. As janelas dividem o espaço da tela, então deve conter borda, títulos, alças. A janela deve ter uma única ou múltiplas janelas. Então, as janelas são sempre usadas em conjunto com outros estilos de interação. Aqui você tem um resumo que você pode olhar no livro, né, no Expert, para qualquer tarefa, facilidade de uso. O novato também qualquer tarefa, as tarefas que se adequam entre a interação do usuário e a tarefa, estabelecendo uma barreira para cada tarefa dentro da interação. As vantagens da interação por janela é que ela pode ser separada e apresentada simultaneamente. As janelas elas podem apresentar ao mesmo tempo na tela, né? São mecanismos visuais que você tem. A aparência e comportamento da janela deve ser padronizado e você pode organizar através de múltiplas janelas. Aqui tem um exemplo, né? É bem fácil, você utiliza nos dias de hoje, é só você abrir na janela do seu computador. Formulário de preenchimento, você preenche um formulário semelhante a um papel. Isso também é bastante comum hoje. Então, para os experts, você tem uma tarefa muito infrequente.
A variável é a facilidade de leitura. Então, a vantagem, elas utilizam, os formulários utilizam reconhecimento para reduzir a carga cognitiva do usuário. Os formulários são úteis e são associados à tarefa com muitas entradas de dados. A navegação pode ser através de fórmulas múltiplas e diversos comandos. Então, um exemplo de um formulário é como esse, né? Um registro no workshop que você vai fazer, você tem que colocar o seu nome, o seu endereço. Uma compra que você vai fazer na internet, você utiliza esse tipo de formulário, esse tipo de interação. Interação com manipulação gráfica direta, onde você usa objeto visual para representar dados e um dispositivo para manipular. Representação contínua da apresentação, ações físicas do usuário manipula a apresentação. O impacto nas ações na apresentação é imediato. Schneiderman identificou 4 características das interações. Objetos e ações são apresentados continuamente. Para manipular os objetos iniciais ações, o usuário deve se engajar em cada ação física, apontar e clicar. O impacto das ações do usuário e objeto é imediatamente visível e as ações devem ser sempre reversíveis. Aqui as situações que requer manipulação direta, o usuário novato, a tarefa não é rígida e oferece múltiplos caminhos de solução. As vantagens, objeto de manipulação e computação gráfica são fáceis de lembrar e usar, mais do que os objetos que são as manipulações por tecla. As decisões diretrizes, você deve fornecer feedback, escolher representação gráfica e ações físicas, dar suporte para os usuários experientes e apresentar um papel do texto específico. Aqui tem um exemplo, né, o que a gente tem na tela do nosso computador, normalmente é feito através de manipulação direta, com esses objetos representando funções, como você tem conta de internet, rede, Bluetooth, geral, monitores e assim por diante. Linha comando é baseada em textos, usando um grupo restrito de símbolos. Para isso você tem que ter linguagem específica e um vocabulário específico. Esse tipo é mais utilizado por experts, tá? As vantagens é um sistema altamente controlado, os usuários experientes se sentem no controle, mas a grande desvantagem é que você tem que recordar sempre os comandos. Lembrar os comandos e as sintaxes. É o que você usa para a programação. Então aqui está um exemplo do Unix e do DOS. Quando você vai programar alguma coisa, você utiliza sempre nessa linguagem, linha comando. Linguagem natural, usa um conjunto de símbolos, de um conjunto de ocorrência natural, e a partir daí uma síntese naturalista. Geralmente usa subconjunto de linguagem natural, como inglês ou francês. Qualquer usuário, a tarefa não é rígida. As vantagens: os usuários não são obrigados a aprender uma língua de comando, mas podem usar um conjunto mais familiar de símbolos e sintaxe. Os usuários podem se concentrar mais na tarefa do que nos detalhes. A desvantagem é a linguagem natural como sistema é complexa e algumas vezes pode conter ambiguidade. Exemplo de linguagem natural quando você conversa com um robô ou o comando principal em uma nave espacial. No mundo real, o trabalho está sendo feito no desenvolvimento de interface de linguagem natural para fazer consulta em banco de dados. A Alexa, por exemplo, é um exemplo. Então, aqui a gente vai mostrar um exemplo para vocês, robô com toque humano, interação da linguagem natural. O ChatGPT não vai te ajudar a fazer isso. Vamos pular essa propaganda. Isso aqui ele também não vai fazer. Alright guys, I'm here at CES 2025 and I'm in front of probably one of... Só um minutinho, deixa eu ver se tem tradução. Tem. The busiest booths here this year. This is the booth of robotics, which is an AI or custom-built humanoid robot, and it has full AI integration. I'm gonna have Andrew, the CEO of robotics, give us a quick little tour of the humanoids that they have here on display and also what you're able to do with them. Hi, I'm Andrew Kegel, the CEO of Realbotics.
Our company makes the most realistic AI-powered robots on the planet. We believe we have humanoid robots that can interact with you in a similar way to humans. We program them to have social AI so that they can have a conversation with you, learn who you are, recognize you when you're interacting with them. I'll show you a little bit about the robots here. This is Melody, one of our robots. She is built in a modular fashion, which means she's almost like Lego. We can pull her apart, put her in a suitcase, and get her to New York, Miami, Las Vegas, wherever we need to go. We plug her into AI, and she can have a full conversation with you. The other thing with them is that the robots are all open source, meaning we can plug her into ChatGPT or any of the other thousands of AI protocols that are out there, and she speaks various languages. We had her speaking Chinese and Spanish this morning as demonstrations for people. Aria, or as a flagship robot, she's on a wheel platform, she can move around, has a different personality than the other robots. So we have several various AI personalities that can interact with the audience. I'm Aria, the flagship female companion robot of Realbotix, and I can provide companionship, engage in fun conversations, and adapt to your preferences for a delightful experience. I'm Melody. All of our robots unique is, again, this modularity. We have a patented skin technology. It's the softest, best synthetic skin in the world, and we can remove the face and put on an entirely new face on the robot within 30 seconds. Now, why would you want to do that? And I'll explain to you why. It's a little bit like ordering a car. You can customize the various options, the color, sunroof, other different gadgets in the car. For us, it's the same thing with the robots. They all have the same engine, the same chassis, but you can customize the face and the look. But what we want you to be able to do is buy the robotic platform and have various characters that you can swap that robot platform into. So you can have one robot and various characters. So if you want to learn more about us, you can find us at realbotix.com. We are a publicly traded company. You can look us up. And if you go to realbotix.com, there's lots of videos. You can see some of our characters and learn more about our company. Muito bem, pessoal. Então esse é um tipo de estilo de interação com linguagem natural. Outros tipos de interação perguntas e respostas. Coisinha mais fofinha do papai. Isso aqui não tem nada a ver. Então, outros tipos de interação perguntas e respostas, interações ápticas, interação multimodal e multimídia, interação em realidade virtual, interação de videogame, interação para celulares e dispositivos portáteis. Vou mostrar rapidamente um exemplo de cada um desses, tá? Interação pergunta e resposta, onde você faz uma pergunta e responde. Isso é muito simples quando você está, por exemplo, para você com software de aprendizado. Interação áptica, aqui você tem o exemplo do Phantom. O Phantom é esse dispositivozinho que você pode utilizar para fazer desenho, tá? A gente tinha um no meu laboratório lá na universidade, e os alunos utilizavam para fazer alguns tipos de desenhos. Interação multimodal e multimídia, essa interação de multimídia que a gente sempre tem do sistema de computador de hoje, né? Você tem um computador, você tem um vídeo, um sistema de controle de voz, você pode ter controle de mãos, controle de gestos, então você sistema de som e assim sucessivamente. Interação na realidade virtual, a gente utiliza capacete e luvas ápticas para interagir. Interação com jogos. Vou mostrar esse videozinho aqui para vocês, que é uma montanha-russa, onde a pessoa é transportada para a montanha-russa e quase causa um acidente. Алеша готовится к полету. Então está simulando a montanha-russa. E o cara vai empurrar ele na hora que a montanha-russa for descendo. Давай. Алеша, с катертью дорога.
Ainda está subindo. Observe o que vai acontecer agora quando ele for descer. Senhor Rod, Muita sacanagem, né? Interação com celular e dispositivos portáteis. Muito bem, pessoal. Então, para a gente finalizar, como sempre, a gente mostra para vocês um vídeo, não é, da nossa disciplina dos alunos lá da China. Dessa vez foi um vídeo específico para a disciplina de avaliação de usabilidade, né? Mais ou menos como que a gente vai pedir para vocês fazerem no final desse semestre. Então, aqui tem um exemplo da avaliação de usabilidade. Normalmente, com o que está ruim primeiro, depois eles mostram o que pode ser melhorado. Melhoria dessa câmera GR2.
Muito bem, esse foi o trabalho de avaliação de usabilidade dessa equipe. Então, como conclusão, a gente vê que existem diversos tipos de interações, interação de produto e interação de sistemas de homepage, né? Você tem que escolher o mais apropriado para as suas tarefas. O exercício dessa aula vai ser, primeiro, a análise do produto. Na usabilidade do produto, você vai investigar o problema usando as 3 etapas, né? Reconhecimento do problema, delimitação do problema e formulação do problema. Se o seu produto tem um mostrador, analise usando os estilos de interação apresentados na sala de aula. Observe que você tem que fazer aquela tabela de formulação do problema, tá? Faça uma análise da usabilidade da homepage do produto, a partir dos estilos de interações apresentados na sala de aula. Obrigado pela atenção de vocês, pessoal, e até a próxima aula.